Massacou o governo moçambicano mais uma vez cometeu daqueles que nos chamamos aquilo que nem tem nome para se expressar propriamente, entregando a segunda plataforma durante 30 anos de exploração, ok? E isto, o que me preocupa na verdade não é exatamente a própria exploração. A exploração vai beneficiar a quem? Para onde vão as receitas? Para que, para o que são aplicados e de que maneira o povo moçambicano vai sentir que essa exploração está sendo feita e no prato do povo moçambicano, no seu dia a dia, que sinta exatamente os recursos que são tirados do Moçambique, o benefício chegar ao próprio povo. Essa é a grande questão. E isto foi debatido no podcast também pelo Venâncio Antonobila Mondiane, que nós vamos deixar agora as suas sinceras opiniões. No fim também vamos deixar as nossas considerações. Vi a notícia, eu acho que os moçambicanos receberam a notícia do contrato para a segunda plataforma da N na bacia de Rovuma por mais 30 anos. Portanto, o nosso gás foi entregue, portanto, a segunda plataforma para a N por 30 anos. Isto, talvez, em si só não seria problema. A grande questão é, em 30 anos, mas nada foi renegociado. Portanto, o grande problema que nós tivemos com os recursos naturais e que temos há muitos anos, em que estes recursos são explorados e que as grandes companhias, muitas delas, têm muitas isenções e há muitos contratos que foram feitos de forma penalizadora ao próprio povo moçambicano. É uma pena muito grande que tenha sido feito este contrato sem nenhuma negociação. Nós não temos nada contra as multinacionais, já dissemos isso várias vezes. Eles são muito importantes, precisamos do know-how deles, precisamos da capacidade financeira deles, a capacidade humana deles, a capacidade material. Portanto, não há dúvidas que a gente precisa dessas grandes empresas, não é? Mas a grande questão que se coloca é qual é que é o nosso posicionamento em termos de fazermos contratos que tragam maior benefício ao país e aos moçambicanos. Este contrato é um contrato lesivo, portanto, 30 anos, não se renegociou nada, estamos cheios de artigos, de opiniões de especialistas há muitos anos que dizem que era preciso haver uma renegociação destes contratos por forma a que houvesse maiores ganhos para os moçambicanos. Uma pena que isso não foi feito. Um dos problemas, só para falar de forma concreta, né? Porque às vezes as pessoas podem dizer, estão a falar de renegociar. Renegociar o que exatamente? Uma das coisas concretas, por exemplo, que era preciso nós verificarmos, é a capacidade do próprio Estado de fazer auditorias, por exemplo, à produção dessas empresas. Essas empresas produzem, declaram o que querem, não é? E nós estamos atrasadíssimos na capacidade de auditar as contas e a capacidade produtiva dessas empresas. Grave erro que nós estamos a fazer. Estamos a avançar para esse tipo de contratos sem acrescentarmos a nossa capacidade de monitoria disto. Isto é um erro grave. Outra questão são realmente a questão dos impostos. Praticamente a maior parte dos impostos que recaem sobre essas empresas, eles são muito inferiores que empresas nacionais e algumas delas com capacidade muito menor do que as mesmas. Então, tudo isto, portanto, não quero estender-me muito, vamos fazer, eu gostaria que nós fizéssemos um programa específico só para falar da indústria extrativa. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, prévio, é a chamada unidade, né? Mas neste primeiro ponto, resumindo, diríamos que em 30 anos, basicamente, o povo, mais uma vez, não vai se beneficiar. Não. O povo não vai se beneficiar absolutamente nada, porque eu já falei disto aqui várias vezes. Por exemplo, só com o contrato anterior que nós tínhamos, por cada unidade de gás, tecnicamente chama-se de BBLs, BBLs é a unidade de gás vendido, nós estamos a vender a $2, mas o mesmo gás é colocado na Europa pela BP a $44. Só para termos uma ideia.
Portanto, praticamente isto é quase uma exploração a custo zero. Então isto não pode ser, não, isto não pode ser. Mas vamos arranjar um programa específico Para podermos para, abordar isto para com de- e profundidade. entramos em detalhes, né? Sim. Porque tem muitos detalhes aqui que é preciso explicar com alguma calma às pessoas, para as pessoas perceberem a dimensão da desgovernação do país, né? Para perceberem que nós estamos num território que parece que não é Estado, não é? Porque da maneira como isto está sendo feito, é como se nós não tivéssemos Estado. Está a ver quando você chega, vou dar-te um exemplo, você chega na praia, né? Na praia não há dono, né? Eu posso entrar, saltar, Não não há sei o quê. regra. Então, exatamente. Então, isso é como se estivéssemos assim numa praia pública. Então, qualquer um chega aqui, entra, sai à vontade. Então, isso não é nada agradável. E permita-me, Presidente, Sim, desculpa sim. fazer um comentário sobre isto. Fica a parecer que onde deveria se fazer um investimento, como é o caso das áreas da educação, onde se deveria tornar a educação um investimento, faz políticas de 5 anos, É. onde entra um ministro, Hum. faz a sua política, sai, depois de 5 anos entra outro. Há uma descontinuidade deste processo que deveria ser contínuo. Mas, na questão do gás, que deveria ser uma questão prévia, considerado um ciclo presidencial. 5 anos. Exatamente. Agora já se faz contrato de 30 anos. Ah. Já, Não, uma boa, não, boa análise. Félix, uma análise muito interessante. Eu concordo contigo, está muito bem feito. Agora ouviram o que o Venâncio disse, então vamos nos dizer também a vossa opinião lá no campo democrático. Eu também sou moçambicano com direito à opinião. Vou deixar a minha. Por mim, se nós percebermos que não estamos preparados, deixamos a exploração dos recursos. Ok? Não podemos pensar a curto prazo e tudo beneficiar só a nós. Temos que pensar no futuro. O Moçambique vai surgir amanhã, depois de amanhã e para sempre. E temos que dizer que moçambicanos, se não estiverem preparados, devem começar a aceitar que não estão preparados para renegociar os contratos e fechar por completo. E se quisermos, vamos sentar e vamos renegociar os contratos. É que muitos dos contratos que são feitos em Moçambique não beneficiam os moçambicanos. O pouco que entra, que beneficia os moçambicanos, beneficia um grupinho que nós sabemos qual é esse grupinho, qual é essa minoria. Então, senhoras e senhores, temos que ficar muito atentos perante uma situação dessa, né? Isso, moçambicanos, moçambicanas, temos que repudiar essas coisas todas feitas e quando entrar o novo regime, esse regime tem que sair. Para entrar o novo regime, antes de 10 anos acabar, renegociarmos o contrato e chegarmos no nível que nós chegamos. Sabe como que Qatar desenvolveu? Não tem muitos recursos Qatar, só tem o gás. Emirados Árabes Unidos, sabe como desenvolveram? O petróleo. Mas, será que o petróleo foi descoberto agora? Foi descoberto antes. Com mudança de regime e com a chegada dos novos governantes, renegociaram os contratos, os benefícios que vinham desses novos contratos e investiram no turismo, num recurso renovável que é o turismo. E é uma coisa que traz benefício hoje, amanhã e depois de amanhã. Agora a fonte de rendimento, por exemplo, de Emirados Árabes Unidos, já não é mais o petróleo, não depende mais do petróleo, já depende do turismo. Moçambique com um potencial turístico muito grande, falamos de turismo de praia, que temos mais de 2.000 quilômetros de costa, falamos de turismo, falamos da fauna, falamos de montanha e muita coisa, que Moçambique tem um potencial extremamente elevado. O que está sendo feito perante uma situação dessa? O que está a atrair turistas em Moçambique? É um dos exemplos. Podíamos falar no investimento em educação, que é o maior investimento de longe que pode-se fazer a um povo. Moçambique não está a fazer nada disso. Ok? Investimento à saúde. Moçambique não está a fazer nada disso. Habitação. E o que está a fazer o dinheiro que está a ser tirado de lá? Se nenhum setor está a funcionar. Meus irmãos, deixem a vossa opinião lá no campo democrático. Muito obrigado. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau.